Aqui nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos 14 e 15. Usei aqui o texto bizantino majoritário para que nós possamos fazer essa análise morfológica. E você verá exatamente que esse verbo aqui, ele não tem nada de tristeza. Então vou logo adiantando para você, não tem como você, professor responsável com a gramática, pegar um texto como esse aqui, um verbo como esse e colocar tristeza. A não ser que você faça inferências, ou seja, use uma interpretação isolada, mas que o verbo não vai te dar essa interpretação de tristeza. E eu vou provar para você aqui fazendo essa análise. Primeiro nós vamos começar lendo esse texto. O primeiro versículo termina aqui e o segundo termina aqui. Então o primeiro aqui é o 14 e o segundo é o 15. Então vamos lá, nós temos aqui o texto Eitnos to ergon menen ho epakodomesen miston lepsetai. Eitnos to ergon katakaesetai zemiotesetai. Autos de sotesetai, rutos de rois diapiros. Vamos traduzir isso aqui para que essa aula possa ficar bem didática e você possa tirar suas conclusões. Eu sou um professor neutro. Se você me perguntar, professor, você acredita que existirá tristeza no céu? Eu direi que não, tá bom? Porém, eu vou te dar aqui as ferramentas para que você possa tirar suas conclusões. Porque às vezes você só precisa de uma análise gramatical de alguém que realmente entenda de grego. E os professores que eu vejo aí são ótimos professores. Porém, eles usam muito o grego ao seu favor no sentido de forçar uma interpretação. Eitnos, aqui é uma conjunção, si, tinos, né, que é o pronome definido tis, ele é indefinido, então alguém, então qualquer pessoa, se alguém, ou seja, qualquer pessoa. Aqui nós temos o artigo definido neutro, logo o substantivo ergon também tem que ser neutro, então o artigo concorda com o substantivo em gênero, número e caso. Temos aqui menen, sílaba tônica aqui é a primeira, tá bom? Menen. Exatamente, menen é um verbo que está conjugado no tempo futuro, no modo indicativo, que é o modo da realidade, voz ativa, terceira pessoa do singular. Lembra aquela musiquinha? O, es, ei, homem é teus. Então, perceba aqui, ó. Ei. O é a primeira pessoa. Eis é a segunda pessoa. E ei é a terceira pessoa. Então, está conjugado aqui na terceira pessoa. Aí aqui nós temos um pronome relativo, ro. Não confundir com o artigo definido, por amor de Deus. Porque o artigo definido não leva sobre si acento, a não ser a aspiração áspera, tá bom? Aí nós vamos ter esse verbo aqui, epoikodomesen. Exatamente esse verbo está no caso acusativo, modo indicativo, voz ativa, terceira pessoa do singular, ok? Aí temos aqui miston. Miston, que significa salário, galardão, recompensa. Essa que é a ideia. Aqui nós vamos ter o último verbo do versículo. Lepsetai. Lepsetai, que é um verbo que está conjugado no tempo futuro, no modo indicativo, na voz média da terceira pessoa. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando se fala de tempo futuro, é porque é algo que vai acontecer. Óbvio. E o modo indicativo é o modo da realidade, ou seja, é uma ação que acontecerá. Então o modo indicativo ele traz uma realidade, diferente do modo subjuntivo, que traz a questão da probabilidade. Quando eu falo em voz média, eu quero dizer que o sujeito praticou a ação com o intuito de beneficiar-se a si mesmo. Por exemplo, quando eu digo, eu me santifiquei, ou seja, ninguém me santificou, eu mesmo me santifiquei, com o intuito do meu próprio bem, entendeu? Basicamente é isso aqui. Então, foca nesse verbo aqui, ó, lepsetai, lepsetai, que é exatamente o primeiro verso. Ele vai dizer, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então, basicamente é isso aqui. Ele receberá,
Essa que é a ideia. Ele receberá o quê? Miston. Miston é o quê? Galardão. Quem é esse que vai receber esse galardão? Eitnos. Tis, pronome definido. Alguém. Então, se alguém, ó, se. Observe que esse aqui é uma conjunção. Se alguém, to ergon, é o trabalho, menem, ele permanecer, ou seja, se alguém trabalhou e esse trabalho permanecer, aí permanecer sobre o que ou a quem? Permanecer sobre um fundamento que é Cristo, que Paulo vai falar nos versículos anteriores. Então, o fundamento é Cristo. Então, se alguém construiu, logo é um construtor. E se essa construção permanecer sobre o fundamento, que esse fundamento é Cristo, o que vai acontecer? Miston lepsetai, ou seja, miston recompensa, salário, lepsetai, ele receberá. Então, quem vai receber um salário? Esse alguém aqui, ó, que ele é indefinido. Esse alguém pode ser qualquer pessoa, mas se é poikodomesen, ou seja, se ele construiu, e se menem permaneceu, ou seja, se essa construção que ele construiu sobre o fundamento que é Jesus permanecer, aí ele vai receber uma recompensa. Em versículo 14 ele é de suma relevância. E agora nós vamos para o 15. Mas eu preciso que você entenda o seguinte, que esse miston lepsetai, ou seja, ele recebeu uma recompensa. Essa recompensa aqui é de ouro, prata ou pedras preciosas, tá bom? Então o versículo 14 é exatamente para esse grupo de pessoas que vai receber essa recompensa. Mas também Paulo falou das recompensas de madeira, feno ou palha. Ou seja, aquele construtor, que é exatamente Eitnos, que construiu sobre o fundamento que é Cristo. Ele fez a construção, só que a construção que ele fez não durou. Ou seja, essa construção que ele fez não foi uma boa construção. A construção caiu por terra. Então, nesse caso, o que acontece? Agora vamos para o versículo 15. Então, o versículo 14 você já entendeu. Eitnos to ergon menen ho epoikodomesen miston lepsetai. Entendeu? Já expliquei isso aqui. Agora vamos ler o versículo 15. Eitnos to ergon katakaesetai. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Eitnos é o mesmo daqui, ó. Eitnos. Se alguém, ou seja, qualquer pessoa, é indefinido isso aqui. Então esse tis é um pronome indefinido, como eu já expliquei. To ergon, o trabalho. Aqui está definido, ó. To com o artigo neutro, mas está definido. Ergon, tá bom? É um substantivo neutro, então está definido. Então perceba aqui, ó. Katakaesetai, ó. Katakaesetai. Sílaba atômica aqui, ó. Katakaesetai. Esse verbo aqui é um verbo que está conjugado no tempo futuro, no modo indicativo, como eu já expliquei, na voz passiva, terceira pessoa. Então perceba exatamente que a voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Por isso que eu expliquei aqui, ó, lepsetai, voz média. O sujeito praticou a ação com o intuito do seu próprio benefício. Ou seja, porque ele recebeu miston, que é recompensa? Porque ele trabalhou e as suas obras foram edificadas com prata, ouro ou pedras preciosas. Então, ele fez com o intuito do seu próprio benefício. Então, quando chegou lá no céu, o que aconteceu? Ele recebeu a sua recompensa. Não foi Deus que chegou, tá aqui uma recompensa, você é mais bonitinho. Ô João, você, o nome João aí é mais lindo, tome. Não, cada um receberá de acordo com o seu trabalho, entendeu? Então observe o que é que o grego nos traz. Isso aqui é pérola, tá bom? Agora aqui, katakaesetai, é futuro indicativo, voz passiva, terceira pessoa do masculino singular. Agora perceba que a voz aqui é passiva, por quê? A voz passiva, o sujeito sofre a ação. Você viu que a voz média, o sujeito pratica a ação com o intuito do seu próprio benefício. Mas
na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Então, se o sujeito aqui, katakae setai, está sofrendo a ação, isso quer dizer que quem está praticando a ação? Logo é Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, a Trindade, está praticando. Por quê? Porque aqui o sujeito foi para o céu e ele acha que tem obras. Ele acha que pregou muito, ele acha que cantou muito, ele acha que fez tudo, mas ele fez tudo aqui na terra com o intuito de beneficiar-se a si mesmo e nunca para a glória de Deus. Mas ele acha que quando chegar no céu, ele vai ter essa recompensa. Então por isso aqui ele é voz passiva, porque ele vai sofrer ação. Aí é por isso que vem o verbo aqui, ó, que é o verbo zemiotesetai. Esse verbo, ele é a chave hermenêutica para essa interpretação. Então perceba, se o verbo katakae setai está conjugado no futuro indicativo, voz passiva, terceira pessoa do singular, então zemiote setai também está. Isso aqui está falando sobre ser queimado, sobre consequência. Logo, se é consequência, então o que nós precisamos entender que o que vai ser queimado aqui são as obras. Então, zemiote setai, ele sofrerá perda. Então, quem vai ser queimado? Ele, zemiote setai, o katakae setai, que é as obras. As obras que vão ser queimadas. As obras vão passar pelo crivo de Cristo para saber se foram verdadeiras ou não. Nesse caso aqui, são obras falsas. Para que você possa entender, esse verbo está correlacionado com isso aqui, ó. Toergon. Toergon, que é o trabalho. E o trabalho dá a entender que é o que são as obras. Então, o que vai ser queimado aqui são as obras. Então, quando eu leio Toergon, katakae setai, eu quero dizer o quê? O trabalho será queimado. Ou seja, se fala de trabalho, logo tem uma recompensa. Logo tem obras. Então são as obras que serão queimadas. Porém, zemiote setai, que vem do verbo zemil, esse verbo aqui, como eu já te falei, conjugado no futuro indicativo, voz passiva, terceira pessoa do singular, quer dizer o seguinte, que ele sofrerá perda. Ele quem? Ó, eitnos, que é aqui tis, alguém. Qualquer pessoa. Esse alguém aqui ele é indefinido. Então, qualquer pessoa, e aqui não está definido, então tis é um pronome indefinido. Então, quem vai sofrer aqui é exatamente isso aqui, ó. Ele vai sofrer o quê? Perda. Então, se ele vai sofrer perda, quer dizer que ele é a voz passiva. Então, alguém está sendo a voz ativa sobre ele. Se Jesus Cristo está sendo a voz ativa sobre ele aqui, então você acha que Jesus Cristo vai fazer alguém sofrer para chorar? Ou para sentir uma tristeza no céu? Porque o que precisa ser definido em um debate é na onde será o tribunal de Cristo. Porque se for no céu dos céus, onde está a Trindade, logo não pode haver tristeza. Aí fica complicado. Aí o que é que os professores estão fazendo para encaixar a tristeza? Não vai ser lá no céu, não. Vai ser numa atmosfera celestial, que não seja o céu da Trindade. Mas a pergunta é, professor de grego, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui até para debater com você, se for o caso. Me mostra nesse verbo aqui uma tristeza, onde denota a emoção. Porque daqui a pouco eu vou te mostrar o verbo sofrer, que é o verbo que denota a emoção. É essa emoção que nós temos de alegria, de tristeza. Então, se fosse o verbo sofrer aqui, se não me falha a memória, deveria ser o verbo prosko ou prosho. Entendeu? Que é o verbo onde se sente a tristeza. Mas Emil só dá a entender que a perca aqui é a perca de algo valioso. Então eu estou perdendo algo valioso. Mas a pergunta é, se eu fiz tudo aqui na terra com o intuito de me satisfazer para a minha glória, você acha que eu vou chorar, que eu vou ficar triste no céu? Não vou. Mas se você perguntar, professor, haverá tristeza no céu, sim ou não? Aí eu vou te responder, tristeza não haverá, mas haverá um sentimento de consciência pesada. Vou usar isso aqui, tá bom? Mas eu queria usar uma outra palavra. Como assim, professor? Por exemplo,
quando eu senti ali que eu estou salvo, né? Porque aqui eu não corro mais o risco de perder a salvação, e ver os meus amigos tudo jubilando e tudo, né? Ver pessoas que eu preguei e tudo mais, tá ali, eu vou estar alegre. Então o sentimento é da alegria no tribunal de Cristo. Tribunal no grego é o bema, tá bom? Aí o que vai acontecer? Quando as minhas obras forem passadas pelo fogo, que o fogo aqui é a palavra de Deus, de acordo com Jeremias capítulo 23, versículo 29, a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Então, é a palavra de Deus que vai nos condenar ou nos salvar. No caso aqui, não vai condenar, tá bom? Vai condenar aquele que não aceitou a palavra e também salvar aquele que aceitou. No caso, o tribunal de Cristo, se aceitou a palavra. Então, o sentimento que eu vou ter ali é um sentimento de: poxa, eu poderia ter feito mais para Deus. É esse sentimento aqui, com essa voz que eu tô falando. Rapaz, eu poderia ter feito mais para Deus, eu poderia ter pregado, poderia ter ganhado mais almas. Pronto, é esse sentimento. Esse sentimento aqui é de tristeza? Não é, entendeu? É por isso que eu digo, é preciso entender do grego para que você possa realmente fazer uma boa exegese. Não adianta só ter uma hermenêutica. A hermenêutica é a teoria, a exegese é a prática. Professores de grego não tem como, nesse verbo semiotesetai, você acrescentar aqui tristeza. Sinto muito em falar isso para você que defende essa teoria, mas eu estou sendo sincero, eu estou fazendo uma análise aqui do texto. E qualquer professor pode chegar e dizer se eu estou errado. Não tem como você dizer que eu estou errado. Que a análise que eu estou fazendo aqui é uma análise neutra, sem puxar saco para ninguém, entre aspas. Entendeu? Então, por isso que eu digo, semiotesetai não pode conter tristeza. Daqui a pouco eu vou te mostrar, na concordância de Strong, como ele define esse verbo aqui. Ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Aí temos aqui autóis, o pronome da terceira pessoa do singular, tá bom? Autóis, que é ele. De, que é a conjunção, ou seja, no entanto, essa ideia é essa. Aí temos aqui sotesetai, ele será salvo. Ele quem? Ele aqui, ó, semiotesetai. Ele que sofreu a perda. Quem sofreu a perda? Tis, que é o pronome indefinido, que pode ser qualquer pessoa. Então, alguém que sofreu a perda, né, teve suas obras katakaesetai, queimadas, né, toergon, as obras queimadas, mas ele foi salvo, né, que é aqui, ó, sotesetai, ele foi salvo. A ideia é essa aqui. E tanto esse verbo como esse e esse aqui, ambos estão conjugados na terceira pessoa do singular, no tempo futuro, modo indicativo, voz passiva. Ele será salvo. Ou seja, ele será salvo. Ele foi salvo através da palavra. Salvação é pela graça e não pelas obras. Se fosse pelas obras, nem no tribunal de Cristo ele estaria, porque nem as obras boas ele teve. Então esse cara aqui, ele está sendo salvo de que forma? Aí nós vemos aqui, ó, rutos. Aí nós temos aqui rutos, que é um advérbio. Então, de, que é uma conjunção no entanto. Ros, que é uma conjunção como. Dia, que é uma preposição através de. Pirós, fogo. Então, rutos de ros de a pirós, ou seja, salvo como através do fogo. Entendeu? Então, fogo aqui é exatamente isso aqui, ó, pirós. Então, o que é pirós? É fogo. Que fogo é esse? É a palavra. Eu entendo aqui que é a palavra. Então, quando ele diz ali, não, mas eu preguei naquele dia, mas eu fiz isso, e sei o que, Deus vai dizer, ó, tudo que você fez não me glorificou. Então, nesse dia você fez isso assim, 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 assim. Porque pode ter essa possibilidade da pessoa mesmo salva dizer, não, Senhor, mas nesse dia aí eu não preguei desse jeito, porque o Senhor não me deu o galardão. Pode acontecer isso? Pode. Né? Aqui eu estou fazendo uma inferência, tá bom? Estou fazendo inferência, não está na Bíblia. E aí Deus vai dizer, não, você fez isso em benefício de si próprio, mas não me glorificou.
Então, assim, não, a pessoa não vai se sentir triste, por quê? Porque ela vai ter a certeza que ela está num lugar de salvação, ela está no lugar que ela batalhou em vida para ir, e que também ela sabe que Deus é justo. Então, como que a pessoa vai ficar triste, sabendo que a pessoa não foi justa, não teve aquela retidão no sentido de obras com Cristo? As obras foram falsas. Então, não tem como ficar triste, entendeu? E se a pessoa ficar triste, é como se estivesse chamando Deus de injusto. Então tem lógica. Eu, né, que preguei ali para me aparecer, né, dei aula e tudo para me aparecer. Aí naquele dia Deus diz: não, nesse dia você quis aparecer, não tem não galardão para você não. Aí eu simplesmente vou chorar e vou dizer: oxe, como não, sei o quê, sabendo que eu fiz aquilo em benefício próprio. Então, assim, é questão de lógica, entendeu? Agora eu vou te mostrar, né, esse verbo aqui de acordo com a concordância de Strong, como ele define, e qual o verbo que deveria estar aqui para que pudesse ter tristeza nesse texto. Então perceba que de acordo com a concordância de Strong 2210, o verbo zemiou, que está conjugado lá no futuro do indicativo, voz passiva, terceira pessoa do singular, zemiotecitai, como te falei. O seu significado básico aqui é simples, é sofrer perda, perder, ser punido, sofrer dano, ou seja, eu inflijo perda, dano, multo, puno, às vezes com um acréscimo de penalidade, mesmo quando o verbo é passivo. Então, perceba que aqui não tem nada de tristeza, nem na própria raiz do verbo. Eu estou te mostrando aqui que esse verbo não tem tristeza. Agora, se você quiser ter o conceito mais básico dele, aí eu te mostro aqui. E vou te mostrar também o verbo que deveria aparecer aqui para ter tristeza. O verbo zemio, né, é usado no Novo Testamento para transmitir a ideia de sofrer perda ou perder algo valioso. Então observe que está dentro do contexto, perder algo valioso. O que é algo valioso? Galardão. Estamos falando de algo espiritual e valioso. Muitas vezes implica uma consequência ou penalidade, seja material, relacional ou espiritual. No caso aqui, é espiritual. Então perceba que isso aqui está muito respaldado em tudo que eu falei. Agora, se você quiser saber qual o verbo de tristeza, eu vou te mostrar agora. Agora, se nesse texto tivesse tristeza, o verbo que deveria aparecer é esse aqui, ó. Pasco, ou pasro. Sílaba tônica é a primeira, ó. Pasro. Isso aqui é um ri. Tanto posso pronunciar como ro, bem gutural, como ch, co, pasco. Referência 3958 de Strong, seu significado é sofrer, suportar, sou tratado de uma certa maneira, seja boa ou ruim, sofro maus tratos, eu sofro. Esse aqui é o significado desse verbo que deveria estar lá no texto. E não zemiotecitai, que não tem nada a ver. Ali só está falando de perda. Uma perda de um bem valioso, seja material ou espiritual, como já expliquei. Ou seja, esse verbo aqui significa propriamente sentir uma emoção intensa, especialmente sofrimento, afetado, ou seja, um sofrimento que alguém sofreu, que foi afetado, experimentar sentimento, literalmente sensível, experiência sentida, ou seja, o sentimento da mente, emoção, paixão, se relaciona a qualquer parte de nós que sinta forte emoção, paixão ou sofrimento. Especialmente a capacidade de sentir sofrimento. Isso aqui é o dicionário de Tair, ou seja, a concordância de Strong, você verá isso aqui. Então, ele enfatiza aqui especialmente a capacidade de sentir sofrimento. Esse é o verbo que sente sofrimento. Então, se você, professor, quer que esteja tristeza no céu, então está aqui o verbo para você sentir sofrimento. Porque se você faz tanta questão em procurar em um verbo zemiotecitai, tristeza, onde não tem, que eu já provei para você, coloca isso aqui no texto, aí você vai ficar triste. Só você ficar triste, que eu não quero não. Porque só o fato de estar no céu, meu filho, é uma grande vitória, né? Estamos lutando para isso. Eu lá quero saber se eu vou ter obras ou não, eu quero saber que eu quero ser salvo. Só não quero ir para o inferno. E para concluirmos essa aula, um conceito bem básico. O verbo grego pascho
significa principalmente sofrer ou suportar dor, dificuldade ou aflição. No Novo Testamento, é frequentemente usado no contexto de sofrimento físico, perseguição ou provações enfrentadas por Jesus Cristo e seus seguidores. O termo transmite uma sensação de suportar dificuldades com paciência e fé. E aqui nós concluímos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilha. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para as pessoas. No céu haverá tristeza? E aí, o que é que você me diz? Eu digo que não. Eu já te mostrei com análise morfológica. Inclusive o vídeo ficou um pouco longo. Mas exatamente para você ver que trabalhar com gramática não é para qualquer um. Então veja a diferença de um verbo onde só fala em perder, ou seja, sofrer dano. Ele não diz que a pessoa vai sofrer, ele diz sofrer dano, está se tratando de uma perda. O verbo zemio ou zemiotesetai, como está conjugado lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Então percebe a diferença de zemio para pasro. Passo, ele é literal, ele já mostra logo, ó, você vai sofrer, vai sentir emoção, ou seja, qualquer tipo de emoção. Então é um verbo que você sofre, é um verbo que você realmente tem emoção. Só que zemil não mostra que terá tristeza. Infelizmente, você, professor, que quer defender essa tese no grego, dessa vez deu errado, viu, filho? Deu errado. Você pode fazer inferências, você pode conjecturar, que não é proibido. Agora, querer debater com outro professor de grego, principalmente comigo, e dizer que nesse texto tem tristeza, não tem não, filho. Eu desafio qualquer professor de grego pra gente debater, pode ser onde for, ao vivo, presencial, dependendo das condições, pode me convidar que eu vou debater com você. Mas vou debater dessa forma aqui, entendeu? Fazendo essa análise. Você viu o verbo zemiotesetai está conjugado no tempo futuro, modo indicativo, voz passiva, que quem está sofrendo a ação é o sujeito e não as obras, como eu expliquei. Então quem sofre a ação é o sujeito, quem perde é ele, entendeu? E não as obras, como já vi alguns professores gregos aí querendo falar isso. Não, sou sincero, sou realista. Então ele que sofre a ação, tá bom? Então, espero que essa aula tenha ficado bem didática, apoteótica e holofótica e que de fato você tenha gostado. E se você quiser fazer um curso de grego completo do básico ao avançado, ou se você ainda não sabe nada, quer fazer um curso de alfabetização em grego, ou mesmo se você já sabe e quer fazer um curso de verbos gregos, o link do meu WhatsApp estará na descrição desse vídeo, é só você clicar e você vai ser direcionado para o meu WhatsApp, lá eu te passo mais informações. E todos os links dos meus cursos estarão na descrição desse vídeo e o meu Instagram, tá bom? Segue lá, que lá tem muito conteúdo bom de hebraico e coisa e tal. Bom, e na dúvida é só falar comigo. Shalom Adonai.